Guten Tag! Hoje a gente vai responder uma tag, faz tempo que a gente não responde tags, e a gente viu uma muito legal no canal Embarque Imediato da Max, que ela e o Luba criaram, que é a tag Embarque Imediato. Então nós vamos responder as perguntas e vocês vão conseguir saber mais sobre nós e sobre os nossos gostos de viagem. Gostos. Então a tag Embarque Imediato é uma tag de 10 perguntas que faz perguntas a respeito de viagens, né? O que você gosta, o que você não gosta, o que você já fez, o que você quer fazer. O vídeo original a gente vai linkar na descrição do vídeo também com as 10 perguntas ali para se você quiser também fazer a tag ou quiser acompanhar de uma forma mais tranquila quais são as perguntas. Então vamos a elas. A pergunta número 1. Música para viajar. Então, que música te inspira na hora de viajar, Alice? Eu tenho duas respostas para isso. Tem uma música que é super clichê, mas desde que eu consigo entender o que ela tá dizendo, ela sempre me faz pensar, seria legal fazer uma viagem de carro pelos Estados Unidos. E essa música é a Road Trip do Red Hot Chili Peppers. Legal. Que desde que eu consegui, né, é isso que eles estão fazendo, eu penso que seria legal. Mas na verdade, música que me lembra viagem mesmo são os CDs do Cooks e do Strokes, porque eram as músicas que eu escutava quando eu viajava de carro com a minha prima no Rio Grande do Sul. Então isso me lembra muito viagem. Legal, muito boa resposta. Pra mim, eu acho que uma música que me dá vontade de visitar um lugar é aquela New York. Eu acho que ela é uma música que lembra a cidade e eu fico, gostaria de ir pra Nova York. E outra música, que daí vai ser uma resposta um pouco mais filosófica, abrangente, é que eu acho legal, se tá fazendo uma road trip assim, de carro, colocar talvez a rádio local. Especialmente se estiver num país estrangeiro, pra ouvir as pessoas falando a língua local e o que tá tocando nas paradas, né, do local. Mesmo quando tá, por exemplo, quando minha família vai pra Nova Petrópolis, meu pai sempre coloca na tal da rádio Imperial de Nova Petrópolis, que é a rádio local, e eles ficam tocando aquelas musiquinhas alemãs, né, do Rio Grande do Sul. É bem temático, né? Faz todo sentido. Então, eu acho que a rádio local é a música. A música do clima. É a música do clima. Pergunta número 2. Um filme que faz você querer viajar para o lugar. Pra mim, sempre que eu vejo filmes que se passam no Japão, eu fico com muita vontade de ir pro Japão. Mesmo que seja um anime, por exemplo, ou se for mesmo encontros e desencontros, quando o cara tá lá em Tóquio, eu fico com muita vontade de visitar Tóquio. Porque sempre que tem cenas em Tóquio, eu fico tipo, quero muito conhecer esse lugar. A minha resposta é meio vergonha alheia, assim, mas eu vou responder. Que quando eu assisto, não que eu tenha assistido muito mais de 2 ou 3 vezes, o filme Mamma Mia, que é o musical do ABBA, eu fico com muita vontade de ir pras ilhas da Grécia, que parecem ser todas maravilhosas. Assim, a locação é bonita, né? Eu não sou muito desse filme, mas eu já vi sim, porque meus pais gostam também. Então parece realmente muito bonito. Esse filme me dá vontade de viajar pra Grécia. E também me dá vontade de sair cantando ABBA pela Grécia. Pergunta número 3. O sotaque mais atraente. Sotaque atraente. Mas daí Pergunta esquisita, né? O sotaque em português, vamos pressupor que seja em inglês, né? Talvez. O sotaque em inglês, porque a pessoa... Enfim. É uma pergunta complicada se for pensar. Pergunta esquisita, mas... Pelo que eles responderam lá, quando eles fizeram a tag, a gente vai responder aqui como se fosse o sotaque falando outra língua, né? Por exemplo, italiano falando português ou falando inglês. Ou diferentes sotaques de inglês, né? Próprio americano, britânico, australiano. Pra mim, levando em conta essa questão, pra mim seria o sotaque escocês. Porque se os ingleses já têm, parece que eles estão com uma batata na boca quando eles estão falando, os escoceses parecem que estão com uma abóbora na boca. Eles têm um sotaque absurdo, é muito legal de ouvir o sotaque escocês. Você tem que realmente se acostumar a ficar uns minutos ouvindo. A questão é que eu e meu irmão, a gente tava lá na Escócia e daí tinha um guia. O cara tava falando e a gente não entendeu os primeiros 15 minutos, porque foi um período de adaptação. Isso é muito legal, é muito engraçado o sotaque deles, vale muito a pena. Muito bem, eu diria que o sotaque mais engraçado é quando qualquer pessoa de língua eslava tá falando inglês. A gente tem amigos da Bulgária e da Macedônia e eles falando inglês é uma coisa assim, mesmo alemão, quando eles falam alemão também, é muito engraçado. Porque são línguas muito fortes, é muito brutal, assim, é tipo, come on, man! Come on! Isso é uma mulher falando. Isso é uma mulher falando, é muito engraçado, muito engraçado. Come on! Eu adoro pessoas eslavas falando inglês. É bem engraçado, mas foi uma boa resposta. Pergunta número 4. Lugar mais estranho que você já visitou? Essa é uma pergunta também estranha, eu não tenho uma resposta muito boa pra ela, porque eu só visito lugares muito legais.
É uma pergunta complicada, porque a gente sempre escolhe muito bem o lugar que a gente quer visitar, né? Aí a gente vai lá, conhece os lugares, e mesmo que seja um lugar um pouco mais estranho ou engraçado, ele não, sei lá, ele não fica marcado como estranho, porque quando tu tá viajando, tu quer muito conhecer lugares diferentes, né? Então, por mais que diferente que seja, eu sempre considero normal, não sei. É o que tu tá esperando. Tu espera o diferente. Eu quero uma coisa diferente, então eu não categorizo como estranho, não fico chocado, assim. Não sei, as pequenas diferenças pra mim são as coisas mais legais, então eu nunca fico, sei lá, ofendido por nada, porque por exemplo, tu vai pra Amsterdã, daí tem a zona luz vermelha, é estranho, se tu pensar. É bem estranho. Nossa, né, tem janela, é como vitrines. Vitrines, é como se fossem lojinhas com mulheres de biquíni. É bem estranho. É, bem estranho. E isso, tá, pronto, esse foi o lugar mais estranho que eu visitei, porque eu não tava esperando, eu não sabia como ia ser, e daí eu virei a esquina e tinha uma teta. E daí eu fiquei... É estranho, só que dentro do contexto local não é absurdo. Faz sentido. Não é absurdo, mas causou estranheza no primeiro momento, porque eu não tava esperando, ninguém me explicou como é que ia ser. Eu só sabia que existia um lugar de luz vermelha que tinha meninas, mas eu não sabia bem como era. Eu também não achei que fosse no meio da cidade, que tu ia virar uma esquina e ia dar de cara com uma menina. Que é no bairro velho, que é um bairro inteiro e que é 24 horas, tipo, de dia também. Fiquem avisados. Tá sempre aberto. É bem estranho mesmo, mas eu não, no momento assim eu não acho estranho, mas realmente pensando em retrospecto é bem esquisito. Então agora vamos à pergunta número 5. O último lugar que você gostaria de viajar? O último lugar no sentido de lugar que você não quer. Sim, não é o último desejo da vida, assim, 95 anos. Eu quero conhecer Porto Alegre. A gente já conhece. A gente já conhece. O último lugar. Pra mim, seria obviamente um lugar como a Síria, que eu não quero o Estado Islâmico cortar da minha cabeça. Vários desses países árabes me causam medo, então eu deixaria o Oriente Médio meio por último. Também aquela costa da África, assim, a costa oeste da África tem os países mais pobres do mundo. Eu não faço questão de visitar, eu não gostaria de ver a pobreza extrema, deve ser uma coisa absolutamente triste. Então, pra mim, também qualquer lugar com guerra. Então, inicialmente, Síria, Iêmen lá, que os sauditas estão explodindo as coisas, tudo. Então, pra mim, são esses lugares, os últimos lugares que eu visitaria da minha vida. Eu concordo com isso, mas alguns desses lugares que são não legais de visitar, se eu pudesse visitar dentro de uma bolha de proteção e de censura, assim, tipo, tem alguma coisa muito horrível, a bolha se fecha em preto e eu não consigo ver. Tudo bem, porque eu tenho curiosidade, alguns desses lugares têm coisas históricas e tal que eu gostaria de ver se eu pudesse simplesmente estar na minha bolha de proteção. Com certeza, na África deve ter incríveis belezas naturais em todos esses países. Só que daí, né, como lidar com o que tem no redor das incríveis belezas naturais é muito triste, assim, né? Então eu não faço questão, de verdade. Então agora a gente vai pra pergunta número 6. A gente assistiu o vídeo do Luba e da Max fazendo a tag, respondendo a tag. Nós pensamos nas nossas respostas, mas a gente não sabe o que um e o outro vai falar pra ficar mais espontâneo, né? Senão seria tipo, então você não iria pra Síria, que interessante, uau. Que legal. Né? Então, mas eu acho que a pergunta número 6, a gente vai responder a mesma coisa. Então por isso eu acho que seria engraçado se a gente respondesse ao mesmo tempo. E também vai ser mais engraçado ainda se a resposta não for a mesma, porque eu tô super achando que vai ser, e pode não ser também. A pergunta é, lugar que você iria para engordar 50 quilos? Então vamos lá, 3, 2, 1... Sudeste Asiático. É que realmente Nova York tem opções do mundo inteiro, né? É que Nova York ele já sabe que ele poderia engordar 50 quilos, porque a gente em Nova York deve ter engordado uns 5. Sim. Então, com tempo e dinheiro, a gente teria engordado 50 fácil. Mas eu gosto muito de comida asiática e eu tenho certeza que se eu fosse no Sudeste Asiático eu ia querer só comer. No Sudeste Asiático eu quero, tipo, Vietnã, Camboja, Laos, toda aquela tripinha ali, eu também puxando pra, sei lá, pra Indonésia, pra Coreia do Sul, a culinária deles eu acho fantástica, assim, eu ia querer comer o tempo inteiro, até porque, em geral, é bem saudável, né? Então, a comida deles não ia te engordar 50 quilos. Mas eu acho que se tu come demais, tu engorda igual, né? Então eu ia comer tanto que mesmo sendo saudável eu ia engordar 50 quilos. Agora vamos para a pergunta número 7. Qual foi a maior loucura que você já fez em uma viagem? Eu fiz uma decisão muito esquisita com um amigo meu de não pagar... Assim, a gente foi para Amsterdã
Daí a gente... Óbvio que em Amsterdã é história de loucura. Mas não é tão ruim assim. Poderia ser muito pior que em Amsterdã, mas não é. O que acontece é o seguinte, a gente não queria pagar um último dia de hostel. Então a gente decidiu, vamos virar a noite mesmo pela cidade e tal. Só que tava meio frio, e, tipo, a gente não queria entrar em nenhum lugar, assim, que a gente tava realmente curto em dinheiro. Aí a gente ficou vagando pela cidade a noite inteira, foi meio ruim, foi uma ideia meio bosta, assim. E aí a gente, sei lá, entrava no McDonald's pra tirar um cochilo, assim, que era 24 horas. Meu Deus do céu. Meu marido é um mendigo. Foi uma noite de mendigo, assim. Deu tudo certo no final, claro, e também não nos metemos em altas confusões e aventuras que até Deus duvida. Foi uma coisa bem normal, mas foi meio absurdo. A minha loucura de viagem foi mais colocando a vida em risco. Eu estava no Peru com as minhas amigas, em Machu Picchu, e tinha uma montanha que poderia ser escalada. E óbvio, né, a Elissa, querendo aproveitar a viagem ao máximo, chamou as amiguinhas, vamos escalar a montanha. Aí 2 não foram retardadas o suficiente e desistiram no pé da montanha, mas a outra me seguiu e a gente subiu a montanha. E quanto mais a gente subia, mais perigoso ficava, mais a gente achava que a gente não ia conseguir descer, que a gente ia ter que chamar a SAMU. Chama a SAMU, bicha. A SAMU no Peru, na montanha. Porque assim, a gente foi subindo e aí tinha que subir de cordinha, umas coisas íngremes e cheias de musgo. Enfim, mas a gente conseguiu chegar lá em cima e daí tinha uma vista bem bonita, pelo menos. A gente conseguiu ver toda a cidade de Machu Picchu. E aí a gente conseguiu descer com muito custo, muito amedrontadas. Está viva. Estamos todas vivas, deu tudo certo. Mas, né, foi uma loucura de viagem que talvez... precisava sim, uma boa história pra contar. Já que saímos vivas. A vista foi bonita também. Tirou alguma foto, pelo menos? Faz. Então tá valendo. Pergunta número 8. Expectativa versus realidade. Isso é uma pergunta interessante, mas normalmente eu tento manter as minhas expectativas normais, assim, e quando as expectativas são altas eu tenho sorte que dá tudo certo. Mas eu fui para Buenos Aires em 2009 e depois eu voltei em Buenos Aires em 2011, não sei, não lembro. E quando eu fui em 2009 era uma cidade limpa, magnífica, maravilhosa, e só que entre uma ida minha e a outra rolou toda aquela crise, aquela coisa. Então quando eu voltei tava tudo muito pobre, muita gente, muito mendigo, muito desabrigado e tal. E eu tava esperando que a cidade fosse ser como era quando eu fui a primeira vez. E foi bem mais cinza, bem mais triste, assim, mas foi uma boa viagem também. Voltei com a minha mãe e foi bem legal. Eu também, como Elissa, também tento sempre manter uma expectativa neutra, não colocar nada muito em cima, assim. Mas quando eu fui pra Londres eu tinha muita expectativa. E a realidade foi tão boa quanto a expectativa. E quando eu fui para Edimburgo, eu não tinha expectativa e a realidade foi também absurdamente boa. Assim. Então eu acho que realmente em termos de nível, Edimburgo foi a top. Assim. Eu tinha expectativas normais e eu me apaixonei pela cidade loucamente. Assim. Eu gostaria muito de voltar, é um dos lugares que eu mais quero voltar. Pelo menos não teve uma Não. realidade ruim. Eu não tive nenhum problema, assim, realmente. Nenhum choque, nunca fui em um lugar que eu tava esperando ser grande coisa e foi uma merda, foi sempre positivo. Pergunta número 9. Onde você iria para morar pelo resto da vida? Bom, eu acho que o nosso canal responde um pouco essa pergunta já, né? Resto da vida é muito tempo, né? A gente não tem planos de viver aqui para o resto da vida, porque tem que ser, mas, né, estamos bem aqui. A gente se mudou para Berlim é por um motivo. A gente gosta demais da cidade, ela é uma cidade que nos inspira, que a gente gosta muito. Então é um lugar realmente que é para se viver no resto da vida. Só que, por que viver no resto da vida em um lugar só? A gente pode também se mudar de novo, a gente pode ir para Edimburgo, morar em Edimburgo um dia. Ou para Islândia. Ou para Islândia. Então rufem os tambores para a última pergunta, número 10. Qual o seu próximo destino de viagem? Eu acho que essa pode ser também uma resposta em 2 partes. A primeira parte é, de fato, o próximo lugar que a gente vai. Pode ser. Isso é uma boa ideia. E depois é o lugar que a gente realmente quer muito ir, assim, que é um lugar um pouco mais difícil de ir, que a gente quer ir. Então, a primeira resposta é... Praga. Cidade de Praga, uma cidade muito próxima aqui de Berlim, indo de ônibus não é muito caro e demora só 4 horas, então a gente vai visitar Praga em breve. A gente tá... Tua expectativa tá muito alta? Minha expectativa tá alta. Eu quero aproveitar esse momento aqui e perguntar para os nossos queridos visualizadores de vídeo. Praga não é na Alemanha, não é alemanizando. Não. Vocês querem vídeo de Praga ou não? Ou como chamar o vocês vídeo? só querem pragueando. Pragueando. República Tchecando. E a segunda parte é realmente o lugar que a gente
vai juntar um pouco mais de dinheiro para ir de fato. Sonho de consumo. Sonho assim. de consumo. O próximo sonho de consumo. Acho que seria a Islândia, né? É o meu, né? Da vida. Não sei se tu concorda, se esse é o teu sonho de consumo. Eu acho que eu com Sudeste Asiático pra engordar 50 quilos. Também, é claro, mas eu acho que na próxima viagem eu iria antes Entendi. para os países nórdicos, incluindo a Islândia, do que para a Ásia, porque eles são muito mais perto do que a Ásia, né? Porque a Ásia é muito longe mesmo daqui. Isso é verdade. Então acho que o próximo destino de viagem mais complicado seria Reykjavik, Islândia. Então essa foi a tag Embarque Imediato. A gente gostou muito de assistir o vídeo do Luba e da Max, por isso a gente resolveu fazer também, ficaram perguntas legais. Então a gente vai aproveitar e vai sugerir, já que é uma tag, que algumas outras pessoas também façam. Então a gente vai desafiar, né? Ninguém é obrigado, mas a gente vai sugerir que a Enaira, do Um Pouco de Tudo, faça, que a Jadona, do Memórias de uma Paulistana Estressada, também faça, já que ela tá fazendo o Veda, né? O vlog Everyday in April. Precisa de muito assunto, né? Então talvez até seja uma ajuda, mais uma tagzinha bacana. E também, sei lá, vamos desafiar aí o Destino na Inglaterra, canais aí que queiram fazer também, fica tudo aberto aí, não sei quem mais poderia fazer. Não sei. Se você quer fazer, pode fazer, não tem problema. Não é nosso mesmo, então fica à vontade. Ah, sabe quem podia fazer também? Os meninos do Mais ao Norte. Façam aí, guris. Acho que eles iam dar umas respostas bem legais também. Também acho. Bom, enfim, é isso então, estejam todos desafiados. Sim, e se você gostou desse vídeo, clique em curtir. Também se inscreve no canal e compartilha com todos os seus amigos. Também não deixa de seguir a gente no Instagram, no Twitter e de curtir a gente no Facebook, por lá também tem sempre coisas divertidas. Até o próximo vídeo. Tchau! Agora vamos para a pergunta número 2. Um filme que vai... De novo. Se você gostou, clique em curtir. Também se inscreve no canal. Não. A gente não vai desafiar as amigas? Sim. Por isso, já que a gente gostou de assistir, eu tô fazendo uma volta louquíssima.